Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aos sábados do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus possa estar abençoando a todos. À medida que vocês forem entrando, vão dando um oizinho aí para a gente, para saber que vocês estão conectados. Que Jesus nos abençoe hoje, com a presença mais do que especial. Olha, nós fomos buscar essa mulher lá em Toledo, na Espanha, tá? E ela aceitou com tanto carinho aqui participar conosco desse bate-papo. Que Jesus nos abençoe. A Dora já entrou. Dora Gonçalves, um beijo para você, querida. Jesus abençoe você, o seu lar. Seja muito bem-vindo. Vão dando um oi para a gente saber que vocês estão conectados, tá bom? Sem mais delongas, mais uma vez agradecendo aqui a presença, né, da nossa estimada, queridíssima, nossa Eulália Polveiro. Que Jesus nos abençoe a todos. Eulália, minha querida, nós vamos aqui agradecer a Jesus mais uma vez por todas as bênçãos que Ele nos tem permitido realizar, pelo amor que é imensurável por todos nós, pelo cuidado e o carinho com todos, inclusive aqueles que estejam passando pelas mais difíceis dificuldades, pelos mais difíceis obstáculos e desafios. Senhor Jesus, permita que a tua paz encontre abrigo nos corações mais aflitos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade bendita. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Eulália, primeiro, fala aí para a turma, quem é Eulália, além da minha irmã querida, esposa do seu Ângelo? Ela aceitou fazer esse bate-papo conosco. Ela falou assim, só porque é seu aniversário durante a semana, nós vamos fazer, eu vou te dar esse presente. E aí ela fez aqui, aceitou o convite. Querida, fala um pouco para nós, e daí, menina, mete o pé, seja feliz. Traga para nós o seu conhecimento. Boa noite a todos. É uma imensa alegria, é um presente mesmo poder estar aqui, literalmente com vocês, no Centro Espírita Fraternidade e Esperança de Atlanta. A Eulália é alguém que esse povo de Atlanta aí pescou do outro lado do mesmo continente e que teve a alegria de poder estar junto de vocês, né? Conhecer a todos pessoalmente. Eu vou me dizer muito surpreendida com a música de vocês, com a voz da Lara. A menina é afinada. A menina é afinada. Olha que essa aos pés do monte, aquela subidinha. Parabéns vocês, olha, fazem aquela dupla. E também dizer que a Eulália é alguém que conseguiu voltar para casa graças a vocês dois. Né? Que nos levaram ao aeroporto, você nos levou à porta do avião, porque acho que eu estaria rodando até agora aí no aeroporto. A turma fala, a gente passa tanto tempo naquele aeroporto que a gente já conhece, então um carinho que a gente fez isso, claro, com prazer. Achando ruim que você foi embora, né? Achando ruim que você foi embora, mas fazer o quê, né? Mas olha o que um tempo, que tantas pessoas só estão vendo o lado ruim, está proporcionando de bem. Né? Nós estamos mais próximos, estamos falando nas casas uns dos outros, estamos unindo as famílias espíritas, não apenas de cidades, de países, de continentes, isso é maravilhoso. Tantas pessoas que moram em lugares que não têm acesso à casa espírita, agora estão participando, estão chegando, estamos tecendo laços de afeto cada vez mais fortes e mais distantes e descobrindo que nós, como você disse no começo, estamos longe, mas ao alcance da mão, né?
quase assim nos abraçando. Então, é muito bom. Eu, inclusive, quando estive aí, tive também uma múltipla alegria de saber que quem dividiria o evento comigo é alguém que eu estime, eu sei que vocês também amam muito, que é o Severino Celestino, que além de ser um profundo conhecedor do cristianismo, né, dos originais, da Bíblia, também é um espírita fantástico, e um ser humano incomparável, um amigo, irmão da alma, e nós resgatamos no livro Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, que ele faz exatamente apoiado em uma das visitas guiadas, né, que ele costuma guiar a Israel, e ele faz uma visita à igreja Domus Flevit, né, que significa o Senhor chorou. Local onde Jesus, olhando para Jerusalém, chorou, lamentando que aquela cidade não reconhecia a sua mensagem de paz. Isso a gente encontra em Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44, e daquela pequena igreja, ele via logo abaixo o Getsemane, ou o Jardim das Oliveiras, onde ainda hoje existem inúmeras oliveiras que os estudiosos apontam que são contemporâneas de Jesus. E ele narra a emoção que ele sentiu naquele momento. Porque nós sabemos que as nossas vibrações, elas ficam gravadas no ambiente onde nós estamos. E isso falando de nós. Imagine falando de Jesus. Então, Jesus não impregnou apenas o Jardim das Oliveiras, ele já tinha impregnado todo o planeta Terra, todos os arredores da casa que nos acolhe. E, acompanhando o pensamento do Severino, ele resgata, e aí eu peguei mesmo o trecho, porque não seria capaz de repeti-lo tal qual ele se encontra em João, capítulo 17, versículos 1 a 5, que são as palavras que Jesus realmente emite no instante em que ele está orando no Getsemane, em que os apóstolos se permitem adormecer, e que ele sente que é chegada a hora do testemunho maior. Ele, que é um espírito que nada deve, pelo contrário, mas se submeteu para nos legar o exemplo de que caminhar em direção a Deus, ao bem, escolher ficar com Ele, é um verdadeiro calvário, não é uma estrada de facilidades, onde os incentivos, principalmente naqueles que estão ao nosso redor, costumam multiplicar-se. Então, é uma estrada feita de extremos desafios. E aí Severino nos traz, né, que Jesus diz: Pai, chegou a hora, honra teu filho, para que teu filho te honre, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida a todos os que lhe deste. Ele está se referindo a si mesmo. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus o Cristo. Eu te honrei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E eu ressalto o trecho final. E agora honra-me junto de ti, Pai, com a honra que eu tinha junto de ti antes que os céus e a terra existissem. Então, aqui está muito claro, né,
que Jesus está se referindo que, antes da Terra ser elaborada, ele já era um espírito dessa envergadura. Ou seja, em que sistema solar, em que galáxia Jesus evoluiu? Não é possível dizer. Até porque elas são construídas, seguem o seu roteiro, e depois, como tudo que é material, elas se esvaecem, desaparecem e outras surgem em seu lugar. Então, quando surgiu o sistema solar, a nossa galáxia, a Via Láctea, Jesus já era um espírito puro. Dá para ter essa dimensão? Porque o que acontece? Eu tenho certeza que está acontecendo em todo lado. Nós estamos percebendo as pessoas muito desanimadas, se deixando tomar por esse desafio que chegou na forma de uma pandemia, e quando pede de nós todo o esforço, vivacidade, é o nosso Getsemane, é o nosso momento de testemunho. E se nós chegamos a ele, eu me vejo tomando a prece de Jesus, que ele fez ao Pai, e fazer para ele, né? Ajuda-me neste momento difícil, para que eu te honre como tu me honras, porque ele honra cada um de nós. Se nós formos imaginar quantas besteiras nós fazemos para cada ato bom que nós conseguimos realizar, e ele não é, e ele assim não afrouxa a confiança, a renovação da vida. E agora nós somos espíritas. Nós somos espíritas. Então, assim, o espiritismo, eu costumo brincar, eu digo que o espiritismo é eu mais 100 anos. Porque eu nasci exatos 100 anos após o espiritismo. Então, há 100... Olha só. Travamos. Ou não? Perdemos a conexão? Eulália. Eulália. Olha, pessoal. Bom, esse tema que a Eulália está aí abordando, vamos ver se ela consegue entrar de novo. Travou a Eulália. Bom, enquanto a Eulália vai conectar de novo conosco, nós vamos aqui falando primeiro oi, né, para o pessoal que foi conectando aí. A gente falou com a Patrícia, Valdivino, meu querido, a Vilma entrou, a Cecília, a gente já falou oizinho, a Heloísa estava aí já. Heloísa, minha querida, beijo para você, sua linda, para você, para sua família, a Daiane, para as crianças. Nós estamos aqui aguardando, né, para ver se a Eulália conecta de novo conosco. Mas, enquanto isso, ela está falando de um tema que nos toca a todos, não é? E a gente estava falando um pouco disso ontem. Fala, Maurício, meu querido, Mariade, Jesus te abençoe, meu irmão, você, o seu lar também. A gente estava falando ontem aqui no nosso bate-papo com a Gladys, né, sobre sofrimento, sobre a dor, né, que são coisas distintas, uma sendo a dor sendo uma questão sensorial, ela pode nos atingir nas nossas sensações, né, do corpo, né, nos sentidos, e pode ir direto também na alma. Porém, o sentimento vai ser a reação, né, é uma emoção que é refletindo aí a questão da dor que a gente passou, seja ela
uma questão física ou uma questão emocional. E a Eulália está falando, a gente estava conversando antes, desse momento, principalmente que a gente vai passando, do desânimo, essa onda de desânimo que tem aí afligido tanta gente nesse momento. Realmente a gente precisa nos atentar, porque esse momento de pandemia, a gente precisa entender essa questão onde que nada na ordem divina está sem propósito. Então, vamos lá. Ó, ela conectou de novo. Venha para cá, sua menina. A internet aqui de casa caiu, eu estou entrando no celular, tá? Continua linda. Mas nós não desistimos. Eu não sei até onde vocês me ouviram. E a gente não desiste de você. A gente não desiste. Isso é obsessão caracterizada. Eu falo, a turma não acredita. Mas, menina, vamos firme. Seja feliz. Vocês conseguiram ouvir até o final da história do Severino. Sim. Jesus já era um espírito puro, né, quando a Terra... E aí, do desânimo, da nossa situação de espíritas, o espiritismo só tem 163 anos. É bom que a gente recorde disso. Então, no máximo, nós somos espíritas pela segunda vez. Sendo que a primeira, nós devemos ter pego, se pegamos, o princípio do princípio. Ou seja, nós ainda não o temos alicerçado dentro de nós. E também não temos feito o esforço adequado para conhecer o Espiritismo. Conhecer, estudar. Aqueles que servem ao Espiritismo, que oferecem o seu voluntariado à casa espírita, estão sofrendo assim muitos altos e baixos, muito desânimo, percebendo muita influência de espíritos infelizes, se deixando convencer, principalmente pelo desânimo. E isso é tão previsível que Manuel Filomeno de Miranda, no seu mais recente livro, que é o Perturbações Espirituais, ele foca exatamente isso. Ele não escreveria baseado numa casa espírita. Ele trouxe esse assunto com riqueza de detalhes, porque ele, exatamente porque nós não conhecemos profundamente o Espiritismo, seríamos facilmente acessados por esses espíritos infelizes. E ele deixa muito claro que os espíritos judeus e muçulmanos, para aqueles que quiserem, olha, está no Perturbações Espirituais, no capítulo 2, tá? Na página 26, não tem por que não ir lá, de fato, buscar. Onde ele começa a narrar que o objetivo ou o alvo da ação desses espíritos muçulmanos e judeus são inimigos entre eles. Então, algo muito forte teria que existir para que eles se unissem numa luta comum. E o que é muito forte? Jesus. Jesus. E o que é que o Espiritismo realça? Jesus, a obra do Cristo, o objetivo do Cristo, o planejamento do Cristo para a Terra. Então, eles vêm juntos e aqui está assim, olha, muito claro, desempenharam papel relevante durante o nazismo. Está falando dos espíritos que se uniram
para atacar as células espíritas, porque com isso eles atacam frontalmente o cristianismo redivivo. Então, quando nós falamos em cristianismo redivivo, nós estamos falando de que a nós espíritas cabe resgatar a simplicidade, a fidelidade de verdadeiros servidores do Cristo. E os servidores do Cristo, a maior parte dos romances do benfeitor Emmanuel se passam nos primeiros séculos do cristianismo, onde ele vai nos recordar do martírio dos circos romanos, quando eles eram atirados às feras e não desistiam de seguir Jesus. Nós lembramos, por exemplo, Joana de Cusa, que renegou o pedido do filho, que ele queria que ela dissesse não a Jesus, que ela negasse o Cristo para salvar a vida. Mas ela entendia a mensagem do Cristo, sabia que a mensagem não era material. Então, nem sempre salvar a parte perecível, que é o corpo, é salvar a existência do espírito. Então, nós precisamos compreender muito bem isso, e o espiritismo, a codificação, ela é riquíssima nesse esclarecimento, e foi exatamente de onde eu retirei a veracidade sobre a identidade do Cristo, que parece que nós estamos assim um pouco em dúvida, porque ver as pessoas dizendo o que vai ser da Terra amanhã, quando é que nós vamos sair dessa situação dolorosa? Será que nós vamos sair? Então, é como se nós desacreditássemos do condutor da Terra, que é Jesus. Então, vamos lá, Revista Espírita, fevereiro de 1868, Os Messias do Espiritismo. No item 4 está exatamente o trecho que nós resgatamos, e diz assim: ao lado de Deus, não é ao lado materialmente compreendendo, é na mesma condição vibratória, capaz de sentir e absorver integralmente o Pai. Estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. O topo da escala, pensem que no dia que nós adentrarmos o primeiro degrau da categoria de espíritos puros, são os espíritos de primeira ordem, nós fazemos parte dos espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, totalmente apegados à matéria, e onde, embora conhecendo o bem, o mal se sobressai grandemente. Aí temos os espíritos de segunda ordem, que já não necessitam especificamente resgatar ou passar por provações da matéria, mas eles vêm para nos auxiliar como missionários. Nessa categoria, para que nós tenhamos uma ideia mais ampla, estão colocados os nossos benfeitores espirituais, nossos mentores, nossos anjos da guarda. Então, vejam a condição espiritual deles, onde o bem, eles não pensam no mal, eles não vivem mais o pessimismo, eles estão íntegros no entendimento da mensagem do Cristo. Mas Jesus é da primeira ordem, da escala mais alta. Quantas escalas tem em cada ordem? Impossível definir. A própria ordem dos espíritos imperfeitos, uma escala toca a outra, se dilui na outra. Então, imagine assim, quando eu chegar à ordem de espírito puro, entrar no primeiro degrau, eu vou estar no berçário
de onde Jesus já é PhD, PhD de PhD. De tal maneira que Deus confia a eles missões muito especiais. E ali está escrito: podeis chamá-los Cristos, ou seja, o nosso Jesus está nessa situação. Na sequência, no mesmo texto, ou melhor, no texto à frente, chamado Espíritos Marcados, vai dizer assim: esses messias chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, né? Ou seja, eles vêm numa hierarquia logo abaixo de Deus. Claro que nada se compara com Deus. Inteligência suprema. Mas se nós formos categorizar, eles são os primeiros da escala, né? Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Eu gosto de repetir essa palavra. O Robson sumiu, tudo bem, me deixou sozinho, mas tudo bem. Eu gosto de lembrar que são espíritos infalíveis. Ou seja, é bom. Acima das fraquezas humanas, mesmo na reencarnação. Olha que interessante esse mesmo na reencarnação. Quando coloca vírgulas, o texto entre vírgulas é que nem contrato que a gente assina sem ler, né? É sempre aquele pedacinho entre as vírgulas que a gente acaba sofrendo. Mesmo na reencarnação. Sim. Por quê? Porque os espíritos bons, eles, e a Alcione é um exemplo disso, quando ela pediu ao seu mentor Antênio para vir à Terra, e nós ouvimos isso na quinta-feira do Oscar de Lira, né? Sim. Ela foi alertada que, sob a ação da matéria, mesmo estando acima dela, é tão pesado o psiquismo, nós somos tão falíveis com a matéria, somos tão atuados pelo pensamento dos espíritos infelizes, e agora, sob a ação desses que têm um objetivo e que até diluem, olha que exemplo para nós, eles diluem os mal entendidos entre eles, esquecem que são adversários, porque o objetivo deles é único: destruir o Cristo. Aí eu deixo sim uma proposta para a sua casa, para a minha casa, para todos que estão nos ouvindo. Que tal a gente apagar todas as nossas diferenças e nos unirmos a favor do Cristo? Porque se eles se uniram, inimigos mortais que são, que não conhecem a reencarnação, que não conhecem a lei de causa e efeito, que nós conhecemos. Então, que muitas vezes eles estão assim com orgulho, amassadinho, assim, pronto para explodir, mas um está precisando do outro para ganhar força contra o objetivo. E nós, dentro de uma casa ou dentro de um movimento espírita, que supostamente nos amamos, nós estamos mornos, nós estamos desfalecidos, longe do propósito, permitindo a incidência dessas vibrações que nos amolentam o ânimo. Enquanto eles ganham terreno, nós vamos entregando esse terreno assim, sem um esforço maior. Então, para quem está nos ouvindo, eu só queria dizer assim: fique calmo quanto à pandemia. Fique calmo, faça a sua parte. Porque é do cristão seguir as normas da terra onde nós moramos hoje. Então, use máscara, mantenha a distância, né? Faça do que as autoridades de saúde, as autoridades governamentais estão nos propondo, faça corretamente. Mas não se esqueça que nós estamos tão preocupados com essa pandemia provocada por um vírus que não foi
Deus, muito menos Jesus, que chegou e disse assim, nossa, eu estou perdendo um pouco a paciência com esse povo da terra, sabe? Eles parecem que não aprendem nada. Eles vão para a igreja, vão para o centro, assim, meio constrangidos, não estão com muita vontade de sair de casa. Nossa, eu tenho centro mesmo agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar um vírus, né? Vamos jogar um vírus, vamos dar uma lição de moral para eles, que aí o vírus vai mandar eles para casa e a gente vai deixar eles em casa até eles terem saudade do centro. Não foi isso que aconteceu. O vírus é uma energia que nós fomos alimentando com os nossos pensamentos distorcidos, pessimistas, desanimados, materialistas. E assim, todo mundo, 7,5 bilhões de pessoas, salvo raríssimas exceções, foram depositando seu quinhão, até que ela foi se adensando, e ainda bem que ela só veio como um vírus. Porque contra o vírus, mais dia menos dia, tem vacina. Agora, nós vamos mais uma vez buscar recursos para curar o corpo, para criar resistência contra o vírus, contra a matéria. E a causa? Se há uma energia que foi adensando um campo maléfico que se materializou, que está nos atingindo fisicamente, nós temos que estancar a causa. Se é o pensamento, somos nós. Somos nós. E interessante que a gente não vê o movimento das pessoas para buscar a vacina moral. Porque o que deu origem ao coronavírus foi um vírus espiritual, uma pandemia moral que Manuel Filomeno de Miranda fala abertamente no Perturbações Espirituais, a inversão de valores, que nós já estamos nos submetendo e até cansando de lutar, de colocar, né, dar força aos valores morais do Cristo. A gente está achando tudo normal, tudo natural, todo mundo faz, então também vou fazer. E as nossas casas estão assim, muitas vezes, dizendo, por que a juventude não está presente? Por que a infância não está presente? Será que a gente não precisa trazer coisas às quais eles estão acostumados? E a gente já teve gente que me disse assim, o que a senhora acha da gente criar uma balada espírita? Aí eu disse, e o que é balada espírita? Ótima pergunta. Balada espírita. Eu falei, mas o que será uma balada espírita? A gente põe umas luzes aqui no salão de palestra, e de sábado para domingo a gente fazer uma noitada para os jovens, porque eles vão se sentir atraídos, né? E aí a gente deixa as músicas deles tocar, mas lá no meio a gente coloca uma do Tim Vanessa, uma da Cacá Rezende, uma do Maurício Keller. Aí eu fiquei olhando e disse, meu Deus, com tantos recursos que o Espiritismo nos dá para verdadeiramente atrair as crianças e os jovens, que são altamente curiosos, nós vamos precisar recursos do mundo material, aqueles recursos dos quais nós estamos tentando mudar a característica para que sejam mais saudáveis, mais leves, mais prazerosos, não no sentido do prazer imediato, mas de algo que inunde a nossa alma e que nos deixe bem, que nos faça renascer no ânimo, na esperança. E aí eu disse, o que está faltando para nós? Está faltando conhecer o que nós representamos. Porque se eu, com o meu modo de viver, com a forma como eu traduzo o que aprendi no Espiritismo dentro da minha casa, não é agradável, não convence os meus filhos, o
que é que eu quero que o centro faça? E eu escutei um dia desses, um pouquinho antes da pandemia, eu fui num congresso no Pará, e um dirigente espírita nos contou o seguinte, que estava havendo uma evasão da infância e da juventude na casa espírita dele, né? E que aí ele, numa reunião de dirigentes, ele expôs o problema e disse, isso está acontecendo na casa de vocês? E essa reunião estava sendo feita numa outra casa espírita. O presidente daquela casa disse, não, aqui está todo mundo. Meu filho está aqui, meu filho tem transtorno do déficit de atenção, é um menino muito agitado e ele está aqui. Então, eu faço questão de levar vocês lá, porque a infância, a juventude está acontecendo agora, eu quero que vocês vejam o entusiasmo. Aí ele chegou na sala, lógico que ele levou a sala onde o filho dele estava, né? Aí ele chegou e disse assim, olha, meninos, está aqui os amigos, né, de outras casas espíritas, diga aí, quem gosta de vir para o centro? Só um levantou o braço e disse, eu adoro vir para o centro. Os outros ficaram quietos. Só que um era o filho dele. Aí ele se encheu de razão, né? Ficou feliz da vida, porque o filho dele não deu nem tempo dos outros pensarem, ergueu as duas mãos, eu adoro vir para o centro. Aí um outro dirigente, parece que contato especial, disse assim, olha que maravilha, olha, meu filho, olha que maravilha, então diga para nós, por que você gosta tanto de vir para o centro? Porque é o único lugar que meu pai fica bonzinho. Uau! Oh, uau! Para ver o outro lado do pai, um pai melhor, ele preferia vir para o centro. Isto quer dizer que nós estamos criando máscaras. E nós precisamos nos desvestir das máscaras e levar o que aprendemos no centro para a vida cotidiana, para integrarmos o que é comum à nossa vida com o centro ser uma extensão da nossa casa, onde nós vamos encontrar a família espiritual. Todo mundo diz assim, ai, eu queria tanto me reunir com a minha família espiritual. E todo mundo acha que a família espiritual deles é feita, né, da irmã Joana de Ângeles, né, do irmão Bezerra de Menezes, do Emmanuel, do André Luiz. Acredita isso. Não é não. E óbvio, se eu acredito isso, eu acho que a minha família espiritual é muito melhor do que a minha família material. Então, eu às vezes até quero desencarnar logo para me livrar da família consanguínea. Gente, a nossa família espiritual é quem está no centro, que mais se assemelha às nossas conquistas, aos objetivos comuns do Cristo, mas também é portador das arestas que precisam ser limadas e que nos doem porque reflete o que ainda não limamos em nós. Então, a gente tem Jesus. A gente tem Jesus. Se você está em dúvida, preste atenção, resgate lá na Revista Espírita o texto que foi lido aqui, vá ao Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, fala sobre o fluido cósmico. E aí fala que Jesus está em um processo de comunhão indescritível com Deus. Depois de você saber isso, você acha mesmo que é um vírus que vai mudar os planos do Cristo? Que a Terra não tem jeito? Não. O vírus, Jesus sabe sobre ele, mas não foi Jesus que o enviou, né? Não cai um fio de cabelo
da cabeça de alguém sem que Deus o permita. Veja, Sim. não é sem que Deus mande, sem que Deus o permita. O que quer dizer isso? Que a grandeza deles, né, é tão maravilhosa que nos permite errar se esse for o único caminho do aprendizado. Coisa que a gente não faz com os nossos filhos. A gente quer colocar tudo certinho na frente deles para que eles não sofram. E aí a gente não os habilita a criar uma sensação, uma condição moral, né? Uma resistência moral. De vencer o próprio desafio, né? Ter essa sensação de eu venci. Então, assim, quem faz isso é espírito imperfeito. Por quê? Porque ele prefere evitar que o filho escolha do que arcar com as consequências, porque talvez ele não saiba responder, não saiba resolver. Agora, quem tudo sabe, tudo permite, embora não planeje tudo que é ruim, não planeja, nós é que planejamos. Mas ele não perde a rota. Ele está aproveitando este momento do que aparentemente é ruim e patrocinando um grande bem, esperando que esse bem se materialize pelas nossas mãos. Trabalhadores espíritas, né? Quantos estão deixando de fazer as tarefas da casa, os eventos espíritas? Então, olha, Jesus está apostando tudo em nós nesse momento. Tudo em nós, está apostando tudo aí em vocês, viu? Viu, Bião? Está apostando tudo aí no Centro Espírita, Fraternidade e Esperança. Até porque, para pôr esse nome no centro, Fraternidade e Esperança, vai entender de Jesus em outro lugar, né? Então, tá aqui, ó. Imagina nós que pusemos Caminho do Cristo, né? É por isso que a gente se dá tão bem. Exato. Porque, olha, no Caminho do Cristo, a gente só encontra fraternidade e esperança. Ah, minha querida, imagina. Não é? É. Olha, nós deixamos aí para conversa, para perguntas, para descontração, para reflexão. Vamos sim. Não, já tem um monte de pergunta aqui. Primeira delas, a gente tem que agradecer, claro, esse carinho todo de você conosco, o seu tempo em preparar tudo isso. Você tinha falado da questão da honra. Olha, só depois de muito tempo que eu fui entender a complexidade da palavra honrar. Ela vai muito mais do que só respeitar o direito do outro, ir e vir, de cumprir um compromisso. Vai muito mais além. É quase que, olha, com honra, é quase eu santificando aqui, se a gente puder usar essa palavra, uma ação, uma postura, um compromisso assumido. E como você falou, Deus tem honrado, né, os nossos irmãos evangélicos, né, os protestantes, eles falam muito disso, e eu acho bonito demais o testemunho deles. Esse honrar, no sentido de, da nossa parte, aceitar com resignação os desígnios de Deus. Exato. Então, isso que você está falando aí, se você puder dar uma ênfase nesse aceitar, né, com honra os desígnios de Deus, porque a gente, né, tem vários exemplos, né? Maria de Nazaré, que a gente tinha falado a respeito, que a gente poderia estar abordando num outro momento, se puder, claro. Claro. E eu acho tão linda a forma com que ela aceitou aquele compromisso num contexto tão parecido assim, parecia tão despreparado, num lugar, numa cidade, num povoado, né? Tão remoto. E essa mulher fala assim:
Tá bom, Gabriel. Manda vir. Eu quero ser serva de Deus. Meu Deus, isso é bonito demais. Seja Sabe? feita a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, serva, em mim seja feita a tua vontade. E Jesus vai lá e fala isso também. Lá no Eliot, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Meu Pois é. Deus do céu. Pois é. E Francisco repete isso, né? Quando ele fala, Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Ser representante da paz do Cristo é agir como Cristo. Com certeza. É aceitar, é renunciar. Então, assim, a gente percebe que, às vezes, a pessoa, quando a gente diz nós não honramos os compromissos dentro da casa espírita, não é faltar de vez em quando, não é. Mas é assim, você tocou num ponto extraordinário, que é o testemunho dos evangélicos. Inclusive, eu tenho assistido algumas coisas nesse sentido, um pastor chamado Ed René Kivitz, ele fala muito, né, nesse sentido. Aí qual é o testemunho dos evangélicos? É muito interessante, isso quase virou piada no meio espírita. Porque você vai assistir um testemunho de um evangélico, ele vai dizer, porque eu cheguei aqui à igreja tomado pelo demônio, o demônio agia em minha vida, trouxe desequilíbrio para o meu casamento, para a minha profissão, na relação com os meus filhos, eu fui arrebatado, estou aqui, vivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eles se repetem dessa forma. Testemunho do espírita. Ele chega na casa espírita e diz, ai, meu Deus, eu hoje quase não venho, meu dia foi tão complicado. Eu vim arrastado. Os evangélicos vão cantando, louvando, o espírita vai arrastado. Aí diz assim, eles sabem, eu só vim porque eu tenho certeza que no final, com a ajuda deles, eu vou ficar melhor. Não. Então, ele não vem para testemunhar. Tem uma lição do Quando Voltar à Primavera, da Amélia Rodrigues, intitulada O Milagre Não Solicitado. Nós precisamos aprender a dar o testemunho desse milagre em nossa vida, que é nos vermos, né, como alguém que honra a Deus, honra Jesus, honra o Espiritismo, que conduz a vida sabendo que ela não é fácil, mas encharcado, como eles dizem, né? Encharcado do Espírito Santo. Então, se eu vou ao centro oferecer, supostamente, o meu trabalho, mas em troca, eu quero que eles cuidem de mim para que eu saia melhor no final, eu pergunto, qual é mesmo o benefício que você testemunha que ser espírita fez na tua vida? Como é que você quer que o outro vá? Como é que você quer convencer as crianças se você vai para o centro se arrastando? Como convencer uma criança, né? Com essa postura? Mas... Você não vê um evangélico ir para a igreja? Eles também trabalham, eles também têm expediente estendido, mas você não vê eles irem para a igreja sem estar arrumados, enfeitados, com a Bíblia embaixo do braço, as Bíblias todas trabalhadas. E o que eu vejo chegar na casa espírita são almas despedaçadas. Olha, eu não pude ir para o centro porque não deu tempo de ir em casa tomar banho, comer alguma coisa. Gente, ou a gente muda as tarefas de horário, né, para que dê tempo, né? Ou começa a servir a comida, né?
começa a servir a comida no centro para a turma. Gente, ai, que linda a encadernação. Pois é, esse especial. Até o Divaldo, quando ele olhou, a Lara pediu para ele autografar, né, fazer a dedicatória. Como é que você conseguiu essa capa? Como é que você conseguiu essa versão? Você mandou essa é mais antiga. Essa é antiga. Só ela consegue essas coisas. Nunca vi essa capa. Nunca tinha visto essa capa. Eu acho que nem ela lembra. É a primeira edição. Como é que você conseguiu essa? Num brechó no Rio de Janeiro. Num sebo, né? Imagina. Tô falando, menina. É um ouro. Esse é um ouro. Essa mulher, ela anda. Vocês não fazem ideia. É uma verdadeira formiguinha. Ai, senhor. Olha, a Nasli entrou. Nasli, muitas graças, hermanita. A Débora disse que... A Débora Menezes, que é a mãe da Priscila, que falou lá em cima. Ela é do Centro Espírita Semente de Luz, lá de São Vicente, lá em São Paulo. Espera aí, o Semente de Luz é na rua onde eu moro, na quadra à frente. Não, mentira isso. Como é que é isso, menina? Ela pode te falar. Ué, mas é em São Vicente? Eu moro na rua João Ramalho, em São Vicente. Mas Semente olha de Luz isso. é na rua João... A Casa Espírita é em Santos. Ela está acompanhando aí, ela vai dizer. Imagina. Olha que maravilha, tá vendo? Um beijo para você, Débora. Sua linda, obrigado pela companhia. Léo, Elionice, um beijo para você também, minha querida. A Meire entrou também, Meire Cansado ou Cancado. Jesus te abençoe, obrigado pelo carinho de todos os nossos irmãos do SECA. Você participou lá com eles também de bate-papo outro dia, que foi lindo. Que lindos, acompanhei. Né? Beijo para pessoas eles. Que estão no coração. Do outro Centro Espírita também, o C, a gente tem muito carinho com todos. Nós temos aqui também uma pergunta da Soraya Siqueira Teixeira. Soraya, um beijo para você, minha querida, que Jesus abençoe você, o seu lar, seja muito bem-vinda sempre, tá? Ela disse o seguinte: Eulália, eu já simpatizava com o espiritismo, mas depois do suicídio da minha filha caçula, eu me apaguei a essa doutrina. Eu me apeguei, provavelmente, ela quis dizer. Eu me apeguei a essa doutrina de tal maneira que passo os dias ouvindo palestras espíritas, faço o evangelho no lar, estudo o livro dos espíritos, né, e vigio meus pensamentos. O que mais? Daí, a pergunta que ela faz é: eu passei por essa aflição para que eu me voltasse para o espiritismo? No meu processo de reencarnação, eu pedi para passar por esse sofrimento? Não, seria o derrogar da justiça, da misericórdia de Deus, estar programado o suicídio da filha. E ter que passar uma dor tão pungente que a gente não consegue nem imaginar, só quem passa mesmo, para que ela se voltasse para o Cristo, para a religião, para o espiritismo. Porque, na realidade, nos passa despercebido que a própria reencarnação é um cântico de amor a Deus, à natureza. Você pensar que de um óvulo e de um espermatozoide forem retirados os códigos de DNA, os cromossomos que vão formar um ser humano, e você pegar esse código genético de toda a humanidade que está reencarnada, em torno de 7,5 bilhões de pessoas, e despejar tudo num único recipiente, não enche um dedal de costureira. Que a gente já imagina que é um monte. Que é muita coisa, exato. Não enche um dedal de costureira.
Então, na grandeza de Deus, que foge ainda e muito ao nosso entendimento, não cabe acontecer o mal para que a gente conheça o bem. Ele nos oferece todo o bem para que a gente não escolha o caminho do mal. O suicídio é uma desistência do planejamento reencarnatório. É aquele espírito que chega num dado momento da sua existência e que ele está tão desvalido de valores morais, não que ele não os tenha recebido, porque nós temos que lembrar, por exemplo, que os nossos filhos, eles já vêm com bagagem de todas as experiências reencarnatórias. E que os filhos daqueles que dão tudo em condições morais, de exemplo, também se matam. Então, é o espírito com ele mesmo. Ele chegou num ponto em que considerou, supervalorizou os obstáculos físicos e esqueceu o horizonte espiritual. Então, ele não consegue enxergar saída, porque, de fato, o que nós estamos percebendo é que as pessoas não querem se matar. Elas só não estão suportando mais a dor daquele momento. E nós sabemos, numa dor pequena, que quando ela está em nós, mesmo tomando remédio, mesmo o médico dizendo isso vai passar, parece que a gente meio que desacredita, acho que vai ficar para sempre. É uma sensação de que não vai passar. Agora, imagine isso numa dimensão extracorpórea, que vem da alma, né? E que a criatura deixa de acreditar que vai ter solução. Ela deixa de acreditar. Então, assim, quando nós colhemos os depoimentos dos espíritos que optaram pelo suicídio, ou eles ainda, não é que é uma condição geral, mas muitos permanecem insanos por muito tempo. Por quê? Porque eles não conseguem viver com a ideia de ter optado por isso. Correto. O que quer dizer que a experiência não foi boa. Mas que a misericórdia de Deus não lhes tira a oportunidade de refazer o caminho. Isso é maravilhoso. Então, Soraya, sua filha, ela destruiu o campo físico, mas ela permanece vivendo, colecionando agora uma experiência ímpar, que com certeza vai ofertar-lhe lição, que a vai encorajar para novas existências. Ela permanece sua filha pelos laços do coração. Então, não apegue-se às imagens do corpo que pereceu, mas aprisione em si os sorrisos que ela deu, as vezes que você a teve em seus braços, e sorria para ela, abra os braços para ela, acolha ainda mais, né? Tem que ser uma lição, assim, uma mensagem de esperança para essa mãe. A Soraya, ela faz parte do nosso grupo de reflexões, ela é lá de Pernambuco. A Soraya, é a Soraya, é a Soraya. Soraya, por que você não falou, Soraya, que era você? Sua linda. Me lembrar, né, sempre que a sua filha, ela está mais viva do que nunca. E ela está sob os cuidados de ninguém mais, ninguém menos do que Maria e os seus companheiros, a sua falange de amor, ela na condição de mãe do nosso Cristo, ela falou, nenhuma mãe vai estar desamparada. E isso, para mim, já preencheu essa caixinha da esperança em relação aos nossos irmãos que dão cabo à própria vida, né? Maravilha. Sim, com certeza. O meu cunhado Amadeus
está mandando mensagem, falou agradecendo, falou que a família toda está conectada lá em Goiânia. Olha só, rompendo barreiras. Ai, olha só, Matheus. A minha irmã está lá, mandou aqui mensagem agradecendo, disse que está gostando muito e está aprendendo muito ouvindo você. A Rita de Cássia, que é também uma querida lá do SECA. Um beijo para você, Rita. Beijo, minha querida. Muito bom. Ela disse o seguinte: a união da casa espírita é o amor? Ela já respondeu a pergunta, mais ou menos, mas esse amor tem um monte aí de engrenagens, não é assim? Fala com a gente. Que, na realidade, nós estamos na mesma casa espírita para aprender uma lição que tem sido muito dificultosa para nós, que é conviver. Conviver. E conviver quer dizer viver com as virtudes do outro, mas também com os defeitos. Viver com as coisas que ele concorda com você, mas também com as coisas que ele discorda com você. Tem um excelente livro chamado Convivência na Casa Espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do G.R. Roberto Almeida, com lições incomparáveis que vêm falar isso. O amor é o mandamento maior, está no Evangelho, o mandamento maior. Então, ele é como a categoria em que Jesus está, a mais alta categoria dos espíritos puros. Porque o amor, ele é desinteressado de tudo. Eu não amo porque a pessoa me quer bem, eu não amo porque ela é da minha família, eu não amo porque ela é meu amigo. Eu amo. Eu amo mesmo que eu tenha que renunciar a todos as minhas definições, a todos os meus gostos, a todas as minhas inclinações e simplesmente amar o outro, como ele é. Então, a Casa Espírita é o prezinho onde nós estamos inscritos para aprender, lição a lição, o amor. E a turma, às vezes, eu acho que... E isso é independente da religião. Eu acho que existe uma grande, talvez, confusão em relação às pessoas definirem o amor. Porque se acredita muito que o amor é aquela relação de afeto. E vai muito mais além do que isso. Mas o final da história, o último capítulo dentro da Casa Espírita ainda acaba sendo o amor, porque toda essa relação de primeiro começa com eu te aceito do jeito que você é, e é por isso que a gente decidiu colocar fraternidade no nome do centro, porque era essa a ideia exatamente. Olha, não me importa, eu não presto, não importa. A gente te aceita do jeito que você é. Cai para dentro, bora fazer junto. Se você quer fazer alguma coisa, quer mudar alguma coisa, talvez aprender, ensinar, vamos fazer junto. Essa era a ideia. Então, o final da história, a gente acaba sabendo. A minha irmã, Rosângela, e essa é irmã de sangue, ela está dizendo o seguinte, perguntando, o que é preciso fazer, né, na prática, para bloquear esse desânimo que tende a nos atingir? Essa é minha irmã de sangue, lá de Goiânia, hein? Está falando para os goianos, para todo mundo. Então, o que acontece é simples. Olha, eu estou aqui perdida na tecnologia, tá? Porque eu não sei para onde foi Você travou num sorriso mais lindo. Eu vou tentar entrar de novo aqui pelo computador, mas eu estou falando. Eu não sei o que aconteceu, simplesmente a imagem de você. Uai, o que está acontecendo aí, meu Deus? Ela está voltando, tá? Enquanto isso, um beijo, Soraya. Muito obrigado pelo carinho de você estar aqui. Camila Mello, um beijo para você, menina. Saudade.
adorando as suas fotos, o seu trabalho. Obrigado por estar aí compartilhando com a gente, tá? Quem mais que foi entrando que a gente foi vendo? Nós que agradecemos, Rita. Um beijo para você, menina. Imagina. Quem mais que estava entrando aqui, estava mandando oi. A Heloísa disse que vai comprar o livro, quer comprar um livro desse, a primeira edição. Nossa, que maravilha. Ó, tá entrando de novo. Eu estou típico espírito imperfeito. Menina! Eu ando um trecho e caio. Nós podemos escrever um capítulo da história só por conta disso. Mas olha, gente, eu estou caindo, mas eu não estou desistindo, estou voltando. Ainda bem, né? Ainda bem. Ai, que lindo. Mulher, fala um pouquinho para nós, se você me permitir, da sua relação, como você reencontrou Maria do Rosário, esse espírito que eu já tomei um carinho já por ela. De vez em quando eu já estou aqui, Maria Rosário, você bem que podia ajudar, né? Tal nisso e tal, mas... Não pede, não pede. Não pede? Ela tá. Fala pra Ela gente. tá. Então, quando nós, há 7 anos atrás, passamos pelo desafio do câncer, né? Fomos instrumentos de um livro chamado No Silêncio dos Claustros, que vai relatar uma reencarnação no século XIII, minha, em Coimbra, onde eu fui abandonada, recém-nascida, na roda do convento de Santa Clara a Velha. E o que muito me impressionou é que no relato, porque como é que eu faço o relato dos livros? Há um espírito chamado Teresa, que é assim, a secretária da Maria do Rosário, que está mais próxima de mim, então que ela me leva aos locais, eu vivo a situação sem poder interferir nela, e me encharco dessas lembranças, e aí eu retorno, e naqueles momentos eu me ponho a escrever e ela potencializa as imagens para que eu vá aos detalhes. E um detalhe que me ficou assim um pouco estranho, porque quando vem fatos históricos, eu vou à fonte para dar veracidade. E um detalhe que eu não conseguia comprovar, mas que me falaram, a Teresa falou, deixe no livro, e que também não ia interferir, assim, era que eu fui abandonada, mas junto de mim foi deixado uma joia que identificava a família. Então, eu não era alguém deserdada da sorte monetária, digamos assim, tá? E quando... Quem dirigia o convento, de fato, tinha a superiora do convento, porque quando Isabel de Aragão enviuvou, ela se despojou de toda a riqueza que lhe pertencia como rainha. Entre essas riquezas, ela tinha várias cidades, que eram vilas naquela época, em Portugal, em que se pagava aluguel, como a gente aluga uma casa, então todas as rendas dela, ela direcionou para a caridade. Uau! Fundou as Santas Casas, as Santas Casas, né, que é direcionada a ela, né, está sob a proteção dela. Então, assim, aí ela construiu, junto ao muro do mosteiro, o paço, que ficou conhecido como o Paço da Rainha, onde ela passou a habitar,
E assim, na parte de baixo do lugar que ela habitava, ela fez praticamente um hospital, onde ela acolhia todos os doentes, fossem doentes do corpo ou muitas criaturas insanas, que ela cuidava pessoalmente e ela adotou o hábito de Clarissa. Então, ela não poderia ser Clarissa de fato, porque não atendia a virgindade da igreja. Tanto que as pessoas não sabem muito, mas foi movido contra ela, como foi movido contra o pai dela, como foi movido contra o avô dela, o ato de serem completamente expulsos. Faltou a palavra. Quando o Papa... Excomunga? Excomungar. Ela sofreu vários processos de excomunhão. Certo. Muitos deles movidos pelo clero de Santa Cruz. Por quê? Santa Cruz que abrigava o cardeal da região ali de Portugal, referente a Coimbra. E para Santa Cruz só iam os homens de famílias muito ricas, muito poderosas. E para eles, Isabel de Aragão envergonhava a nobreza, porque ela se misturava com o povo. Caso não saibam, a santidade dela foi conquistada, atestada pelo Vaticano, quase 300 anos depois, paga a peso de ouro pelos descendentes dela e pelo povo de Coimbra. Foi só assim que o Vaticano reconheceu que para ela também não faz diferença, mas é só para curiosidade, né, das pessoas. Então, eu fui abandonada na roda daquele convento. E assim que eu fui recolhida, os primeiros braços em que eu fui colocada foi no de Isabel de Aragão. Viu como é pesado? Não. Chora por mim, derrame suas lágrimas por mim, como Jesus derramou por Jerusalém. Porque era século XIII, nós estamos no 21. O que eu fiz nessa experiência? É de chorar, como dizem os nossos irmãos católicos, de chorar lágrimas de sangue. Oh, meu Deus. Porque ali, naquele momento, ela mandou vender a joia, reverter como benefício para o convento, mas alguém, que a gente pensa assim, quem não gosta de Isabel de Aragão? Quem não gosta? Tem gente que não gosta, porque tinha uma pessoa ali que não gostava e disse, não vou vender a joia, eu vou guardar essa joia como trunfo, porque achou assim que eu era protegida dela e que ela já ia planejar um futuro para mim que ia ser destruído. Uau! Então tem toda uma trama interessante que ela está no livro, e esse livro está com comprovações históricas, e agora, quando eu retornar a Portugal, tem um professor de história da Universidade de Coimbra que quer me conhecer, porque ele disse que eu resgatei, eu não. Ele entende, então ele acha que sou eu. Pontos históricos muito interessantes. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando eu estive em Portugal, eu estava tomando café com a minha irmã Tereza, que faz parte lá do nosso grupo. Estava assim numa casa, numa pastelaria, como eles chamam lá, é uma doceria, né? Uma casa de café. Estava tomando um lanche com ela, assim, olhei numa vitrine atrás, estava lá um livro que me fez assim, olha, chamado Os Filhos da Roda. E aí, não é que, lembrando esse livro, eu achei um capítulo em que eles fazem uma ressalva dizendo, se você pensa que os abandonados da roda eram só pobres, saiba que muitos deles traziam joias de identificação da família para que eles fossem identificados, para esconder ou adultérios, ou o envolvimento de uma filha adolescente em tramas, né? Enfim,
Então, eles eram confiados a instituições como o Mosteiro de Santa Clara. Essa joia ficava guardada, registrada aquela criança, e eles injetavam vultuosas quantias, donativos mensais para amenizar a consciência, e esperavam essa criança crescer, presta atenção, estar a ponto de aguentar trabalhos, e para serem perdoados, eles traziam a criança de volta para a família como escrava. Para ter perto, mas não na condição de familiar, mas de ter como, olha só. E eu aprendi muito com ela e joguei tudo fora. Tudo fora. Porque a história desse livro vai mostrar a trama que eu criei. Quando, seguindo a vida do mosteiro, eu acabei a ser a madre superior. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Ela me incomoda assim um pouco. Não tem problema. E aí, por conta da joia, eu, ao invés de fazer o meu trabalho, eu planejei a vingança contra a família, fugindo à noite do mosteiro, me tornando amante de um cardeal que podia... Eu queria me vingar do Santa Cruz, eu queria me vingar da família, eu uni o útil ao agradável e plantei uma destruição terrível. Quem nunca? Quem nunca? Minha irmã, eu não tenho palavras para agradecer você compartilhar isso conosco, mas olha, se tivesse sido um total desastre, ela não estaria em volta ainda dando suporte para você e para a gente como está. Não, ao contrário, é porque foi um total desastre que ela está tentando investir e recuperar. Foi um escorregado, um equívoco. Quem nunca? Ela pensa assim, meu Deus, se comigo ela fez isso, ela não pode ficar comigo, que ela vai fazer muito. Sozinho. Então deixa eu ficar de olho. Ah, meu Deus do céu. Nossa, a gente vai fazendo o caminho de volta. Essa é a estrada do filho pródigo, né? É o caminho de todos nós. Exatamente. Andar sobre os próprios passos. Eu não tenho livro escrito, não, mas um dia eu compartilho também das minhas histórias, das minhas derrapadas aí. O pessoal está cobrando aqui o finalzinho da resposta para minha irmã, para Rosângela. Como fazer para bloquear o desânimo que tende a nos atingir? Você começa a falar e a gente... Então, o desânimo... foi quando caiu, né? O desânimo é uma palavra que provém do latim, né? De ânima, que quer dizer alma, e o des quer dizer sem. Então, quando eu digo assim, eu estou desanimado, eu estou dizendo que estou sem alma. Eu perdi a minha conexão com o Pai. Naquele momento, o desânimo é a falta da energia que o universo me oferece em abundância. Então, assim, se o universo oferece, o que está acontecendo que eu não tenho? Eu fechei o caminho da absorção. E o caminho da absorção é ter objetivo. Perceba, até os espíritos ignorantes, obsessores, cruéis, eles têm objetivo, eles se animam para fazer o mal, mas eles têm o ânimo, porque eles têm o projeto. Então, quando nós estamos desanimados, nós estamos precisando de um projeto. Qual é o nosso objetivo? Quando a gente se anima ao bem, nós nos tornamos co-criadores em plano menor. É assim que Emmanuel define, e André Luiz também, né? Então, os cristos são co-criadores em plano maior. Eles absorvem diretamente o fluido cósmico universal, que é matéria mental de Deus. Olha que riqueza!
Com esse material, eles constroem galáxias, planetas, a vida, o universo, o verme na Terra, e nós somos co-criadores em plano menor, que quer dizer que nós ainda não compreendemos que estamos imersos nesse fluido cósmico, nesse líquido amniótico de Deus, nos alimentando e trocando com esse líquido as nossas próprias experiências. Então, nós deixamos de nos alimentar, nós deixamos de criar, nós simplesmente nos afeiçoamos a um circuito fechado de uma energia contaminada, por que não dizer de uma monoideia, e só enxergamos derrota, pessimismo, não vale a pena, para que ir adiante? Então, o desânimo é algo muito presente na ideação suicida. Aí você fala, não, eu já me peguei muitas vezes desanimado, mas eu nunca pensei no suicídio. Mas quando eu mato a esperança de mim mesmo, é um suicídio moral. Eu matei a esperança. Eu não consigo ter objetivos, apesar de estarmos vivendo a pandemia, termos dificuldades econômicas, termos problemas familiares. Eu me desconectei da divindade, eu deixei de confiar, de acreditar na condução do Cristo. Eu me encharquei de mim mesma, para ficar mais claro. Eu preciso me abrir para a energia do universo, para a energia do Cristo, para a energia do Pai. Que lindo. Menina, que bonito. E você me fez lembrar aqui do menino Buda, antes, né? Mas quando ele quis sair lá da residência deles, e a turma, o pai falou assim, limpa do imperador, né? Tira tudo da rua que ele vai... Tudo que for de ruim, de errado, de sujeira, tira tudo para ele passar ali num caminhozinho de ouro, mais ou menos, né? E ele foi descobrindo, com o tempo, não era assim, eu quero ver a vida de alguém real. E a gente, às vezes, fica tão imerso no nosso eu que a gente esquece realmente de olhar para o lado e ver, primeiro, tantas bênçãos que a gente está recebendo e não agradece. Eu falo para a turma, gente, alguém agradeceu o Sol hoje por permitir a vida aqui no nosso planeta, por exemplo? Né? Alguém agradeceu essas árvores que estão aí de fora por estar processando a fotossíntese e permitindo a gente respirar um oxigênio, né, mais puro? O milagre, entre parênteses ou entre aspas, da vida no cocriar, de trazer uma criança, uma vida, um espírito, a vida novamente, para novas reparações, para novos desafios, né, por aí. A gente, às vezes, se esquece disso. Você falou da fotossíntese, no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz toca nisso, ele vai fazendo o paralelo da fotossíntese, aí ele chega à mentossíntese. Olha então, isso. o que é que nós estamos alimentando a nossa mente? O que entra e o que sai, né? O que a gente processa e sai de nós. Então, o que acontece? Acontece assim, que mesmo que nós sejamos espíritas, a condução da sociedade, de uma forma geral, é materialista. E a gente não se dá conta que vai sendo vergado ao peso do materialismo. E o materialismo é muito factível de morrer. Sim. É de pouca duração. E aí a gente começa, nessa mentossíntese, junto com o materialismo, nós começamos a ter pensamentos materialistas do fim próximo, né? Tudo vai morrer, tudo vai acabar, e isso gera desânimo também. Então, quando a gente volta ao nosso eu, quem sou eu? Eu sou esse corpo? Não. Então, quem eu sou?
eu consigo, é uma mentalização diária, eu consigo sair do desânimo. O desânimo, tem até uma historinha que eu conto, que o diabo queria se aposentar. Ele estava cansado da gente, sabe? Aí ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bazar. E vou colocar todas as minhas ferramentas à venda. Aí, gente, encheu aquele bazar, todo mundo queria comprar as ferramentas do diabo. E o assessor dele achou aquela ideia dele estranha e disse, mas o senhor vai vender tudo que o senhor usou? Ele falou, vou. Na realidade, só tem uma que eu não vou vender. Mas eu não vou revelar que eu não quero vender. É que ninguém vai conseguir comprar. E por que essa o senhor não quer vender? Porque foi a que eu mais usei, a que mais deu certo, aquela ali. Aí o ajudante foi lá, olhou, ela estava toda carcomida. Tinha ferramentas que estavam inteirinhas, brilhantes, mas aquela era um vestígio. E o preço, ele olhou e disse, nossa, ninguém paga isso. É exatamente isso que eu queria te contar, mas eu queria que as pessoas soubessem o valor dela. É com ela que eu estou mantendo o inferno assim. E a única que não tinha nome. Daí ele perguntou, e que ferramenta é essa? O desânimo. Uau! Uau! Bem aí, né? Desse tanto. Ai, minha querida, nós precisamos... E você falou da esperança como se você estivesse fazendo parte aqui, quando a gente decidiu o nome do centro, a gente falou de fraternidade, e esperança era justamente por isso. Porque nós precisamos alimentar a esperança. A pessoa sem esperança, ela já está morta. Entretanto, é a morte da alma, do espírito, porque nós já entendemos que a morte não existe para nós. E a morte da alma é o desânimo. É o desânimo. Não é? Quando Jesus falou, gente, eu venci, meus irmãos, eu venci a morte. Eu estou aqui dizendo para vocês, a morte não existe. Obrigado, minha querida, por esse bate-papo. Gente, por mim, a gente varava a noite, porque tá gostoso demais. Tá bom demais, tá bom demais. Com certeza a gente ficaria aqui. Mas deixa eu contar que foi a Maria do Rosário que me mandou para Atlanta, tá? Vocês, naquela época, já prestavam serviço para ela. Tá vendo? Eu falei para você, eu tô tomando um carinho por essa mulher, que ela já deve estar olhando, esse gordinho vai servir para alguma coisa. Para alguma coisa, né? Pode não servir para muito, mas esse gordinho vai servir para alguma coisa. Gente, o romance A Moura tem uma sequência que nós estamos escrevendo agora, que é Adeus, Meu General, e que se passa aí principalmente na área de Charleston, na Carolina do Sul. Que eu falei para você, quando você vier, nós vamos lá com você. Guerra da Secessão. E aí, na história, como eu vivo a história, depois eu venho, eu fico colhendo os dados históricos, eu comecei a colher, mas eu bati numa barreira, que era a história de que o marido e os 2 filhos dela foram para o quartel-general, que sediava toda a região, e que não me deram nome, eu não achava de jeito nenhum, foi quando a Chiquinha entrou em contato comigo, e eu me arrepiei, porque eu tenho na alma muito medo dos Estados Unidos, alguma experiência, né? Então, assim, você quer ir para onde? Para tal, quer ir aos Estados Unidos? Medo, não é antipatia, nada, medo. E aí eu resisti ao convite, né? E a Maria do Rosário disse assim, aproveita ela, pergunta para ela do quartel-general. Você está aí como testemunha, né? Eu acho que isso serve para todo mundo que está nos assistindo. E
aí um dia lá, entabulando, a Chiquinha tem uma conversa maravilhosa para convencer as pessoas, né? Você tem que vir, nós somos muito amorosos, somos brasileiros, você vai dissolver essa impressão. E aí eu disse, tá bom, Chiquinha, assim, tu me ajuda, eu preciso de uma informação assim, assim, do quartel-general, assim, assim, assim. Não, minha irmã, eu vejo, a gente tem amigos aqui, historiadores, não sei o quê. Passou uns 3 dias, a Chiquinha me vem com a notícia e diz, mas eu quero falar com vídeo com você. Aí eu falei, ah, meu Deus, estou até com medo do que ela descobriu. Oh, meu Deus. Quantos estados tem aí nos Estados Unidos? 51. Pois é. Eu tenho uma amizade terrível com a Jussara Korngold, que é a presidente da Federação Americana lá em Nova York. Por que a Geórgia tinha que ser o estado que me convidou? Por que Atlanta? E aí a Chiquinha me disse, eu descobri onde era o quartel-general que sediava o pessoal de Charleston. Onde? Aqui em Atlanta. Pior, no hotel onde vai ser feita a conferência. A Conferência Espírita de 2018. Certo? E não é lá que tem até a ala histórica? Exatamente. E aí, nesse momento, a Maria do Rosário me apareceu e disse, eu preciso mais alguma coisa para que você entenda que não é uma escolha, é um compromisso com Atlanta. E agora, só agora, 2 anos depois, eu começo a entender esse compromisso. Ainda bem. E a gente só ganha com isso, tá vendo? Ai, minha querida. Então, a gratidão é minha, tá? Era isso que eu queria dizer. A gratidão é minha, da amizade, do carinho. Quero deixar registrado aqui que reconheço em vocês verdadeiros bandeirantes do espiritismo em terras americanas. Que para aqueles que não conhecem, talvez não saibam a dificuldade que é ser trabalhador espírita fora das terras brasileiras. Então, eu expresso meu reconhecimento ao esforço de vocês, à coragem, à persistência. Vocês estão honrando Cristo e honrando Kardec. Então, para mim, uma grande alegria estar aqui. Tá? Beijo no teu coração, da Lara, obrigado. Toda a família aí de Atlanta, que é a extensão do meu coração, viu? Recebemos com carinho, recebemos com carinho. Posso fazer mais um pedido? Claro. Faz a oração para a gente. Sim. Obrigado, minha querida. E é uma oração de profunda gratidão, em que rogamos ao Senhor da vida, aos benfeitores espirituais das casas espíritas reunidas neste momento, para que envolvam cada um de nós numa doce vibração de amor, de paz, de ânimo, de alegria de servir, para que, como Francisco, nos tornemos instrumentos do bem na terra. O bem menor ainda, o bem inseguro, mas o bem, Senhor. Que esta vibração amorosa que nos reúne a todos possa espraiar-se de nós em direção aos corações aflitos, desesperançados, aos que jazem, amortalhados em doenças graves, aos que não creem em nada. Leva-lhes, Senhor, a certeira sensação de que todos somos teus filhos. Pai de infinita misericórdia, em teu nome e em nome do Cristo Jesus, nós te dizemos gratidão. Gratidão pelo trabalho,
pelos corações entrelaçados, pela vida, por estarmos aqui. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Irmã querida, a todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando agora, a gente compartilha, depois a gente faz o upload do vídeo no YouTube. Então, quem estiver acompanhando agora ou acompanhar depois, sintam-se abraçados por todos nós. Em nome do Centro Espírita Fraternidade Esperança, agradecemos a Eulália pelo carinho que a gente não consegue medir, sempre conosco, a todos que conectaram, os nossos amigos, familiares, que Jesus possa estar abençoando a todos nós, independente da crença, da religião, da fé que professa, ou mesmo da ausência da religião, não importa, somos todos filhos do mesmo Deus, o mesmo Pai que nos criou a todos, e que a esperança jamais nos falte nos nossos lares. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de cada um. Sintam-se abraçados. Um beijo para todos. Muito boa noite. Beijo.